Estamos de volta com o programa Itapuã em Debate desta noite. No centro do nosso cenário, o doutor Paulo Roberto Mussi, médico ortopedista e traumatologista. Doutor Paulo Roberto Mussi, como nasceu a vocação de médico, a vocação da medicina no então jovem Paulo Roberto Mussi? Meu pai, ele era um comerciante que na época, quando eu era criança, ele tinha o famoso secos e molhados, que seriam esses pequenos mercados, os mini mercados. E meu pai sempre foi um fanático por medicina. E ele só não foi médico porque ele não tinha condição econômica na época, meus avós, os pais dele, para que ele conseguisse fazer esse curso. E como ele falava tanto em medicina, aquilo foi meio que ficando na minha cabeça. Porém, a coisa que eu sempre gostei muito quando eu era criança, de estudante de grupo, de ginásio, era matemática. Tanto que eu cheguei na época do científico, né, que hoje é o segundo grau, eu dava aula até para os meus amigos, ensinava muito matemática, logaritmo, progressão aritmética, geométrica, essas coisas, tanto que eu gostava. E era, na verdade, para fazer engenharia, ou que era meu interesse na época, era fazer alguma coisa relacionada com matemática, me especializar em matemática, né? Mas foi, com o crescimento, fui me despertando para a área médica e resolvi ser médico. Meu pai, conversando muito com meu pai, até que tomei a decisão de fazer o vestibular. E muitos desafios nesse caminho até chegar à conclusão da faculdade? Sem dúvida. Primeiro, a minha situação financeira da minha família não era das melhores quando a gente era criança. Meu pai trabalhava com muita dificuldade para poder manter a família. E a condição sine qua non para que a gente pudesse frequentar uma faculdade é que ela fosse uma faculdade pública. Porque se fosse em caráter particular, realmente meu pai não teria condições. E com isso, você sabe que para se entrar numa faculdade pública é muito mais difícil, a concorrência é muito maior do que nas particulares. Mas, para minha felicidade, eu consegui entrar na Católica no primeiro ano que eu fiz o vestibular e se pagava um salário mínimo. E isso, na verdade, em comparação com o que são os valores dessas faculdades de hoje, realmente era mínimo essa prestação. E meu pai conseguiu pagar e custear a minha faculdade, senão eu teria que sair da Católica e tentar mais um ano na Federal. E a cidade de Pato Branco, como é que surgiu a vinda? O senhor veio para cá quando? Como que foi essa vinda para a cidade de Pato Branco? Biru, foi em 70, eu me formei em 76 e comecei a fazer especialização em 77 e 78, foram meus 2 anos de especialidade em Curitiba. E tinha o professor Sobânia, que era o meu orientador na época, o meu preceptor da residência. E no meu período de férias, ele sabia que realmente eu tinha dificuldade financeira, e ele falou assim, olha, tem um médico de Pato Branco, que era o Dr. Gava na época, que está viajando e vai ter a oportunidade de você trabalhar lá para conhecer a cidade e tal. E existe a possibilidade no futuro até de que você possa ficar por lá. Eu vim para trabalhar, fiquei 15 dias aqui na época e foi quando eu tive o primeiro contato. Tem uma grande surpresa que eu fiquei assim, com o hospital na época, a Policlínica, realmente era um hospital de vanguarda, era um hospital bom, um hospital que dá para você ter as condições de fazer uma ótima medicina. E não que isso me deixou amarrado depois que eu saí. Na verdade, eu tinha proposta para São Paulo, tinha proposta depois para Umuarama, proposta para Maringá, tinha proposta para ficar em Curitiba. Mas, saí, aí eu estava recém-casado e saí para conhecer qual cidade que eu iria ficar. E com a minha esposa nós passamos aqui, foi a primeira cidade que nós fizemos visita, foi Pato Branco. Ela falou, eu que lembro, Ourinhos é uma cidade onde ela morou e onde nós nos casamos. Ela falou, é uma cidade pequena, cidade de interior, cidade que eu gosto, nem vamos para Maringá, nada, vamos ficar aqui em Pato Branco mesmo. Então, nem conheci o resto. Se acabei fazendo um bom negócio ou não interessa, porque eu sou muito feliz aqui. Mas foi por isso que eu nem fui conhecer o restante. Bom, com um currículo invejável, claro, que a gente viu, aí o senhor deve ter tido N oportunidades de ter se estabelecido em outro centro maior, até por questões de aperfeiçoamento profissional. E, no entanto, o senhor investe numa estrutura que a gente vê aí, o Hospital Teresa Mussi, uma estrutura fantástica. O que justifica esse investimento aqui? Olha,
uma paixão por aquilo que eu faço, que é a medicina, que é a ortopedia, que é o meu dia a dia, o meu sonho, né? Eu acho que você tem que retribuir para aquela região que você foi tão feliz e tão bem acolhido, você tem que retribuir, você tem que deixar alguma coisa, o seu legado, como se diz, para que você deixe a sua marca. E nada melhor do que você deixar uma instituição que continue a funcionar depois que você não tiver mais nesse mundo, mas que tem alguns traços que lembrem que você passou e que você deixou boas lembranças. A minha intenção de continuar sempre me especializando, me atualizando, e isso é uma coisa que sempre fez parte da minha personalidade. Eu jamais vou parar por aí, né? Eu vou continuar. Recentemente estou vindo dos Estados Unidos, fui fazer mais coisas. Às vezes minha mulher falava para mim, Pato Branco, acho que você já está muito especializado. Não é isso. A minha especialização é interna, é querer sempre resolver aquelas complicações que vêm para os pacientes. Há uma certa característica na vida profissional dos médicos que depois de um tempo ou eles viram fazendeiros, principalmente criadores de gado, ou eles vão para a vida pública. O senhor está já nesta encruzilhada ou não? Vai virar fazendeiro ou vai para a vida pública? Rubens, eu não tenho vontade de ser fazendeiro. Não é já nasci em fazenda, meu pai foi administrador de fazenda no início, até que depois ele adquiriu aquele mercadinho pequeno, né, aquela loja de secos e molhados. Mas a vida pública, eu acho que seria assim, uma contribuição muito importante, que as pessoas que têm um certo trajeto de uma certa referência, que podem contribuir, eu acho que devem fazê-lo. Não está na hora. Eu acho que eu tenho que contribuir mesmo ainda como médico, da minha característica de medicina privada, mas nunca esquecendo que as pessoas carentes também fazem parte da minha vida, com uma intensidade muito grande. Mas a parte médica, ela é um pouco diferente com relação a algumas outras especialidades, principalmente do ortopedista. Para você chegar a dizer que você está bem, com um bom índice técnico, com um bom conhecimento técnico, são muitos anos de trabalho. E para você chegar a ter essa experiência, para você realmente dividir e optar ao paciente qual é a melhor medida que ele possa tomar, isso vão muitos anos. Primeiro que você tem que dominar o teu ímpeto quando você sai da faculdade, que você aprende uma determinada técnica, aquele entusiasmo que você muitas vezes dá com os burros na água, porque você indica para um paciente que não poderia ter tido aquela técnica. E é só o tempo que vai fazendo você acalmar as tuas indicações e achar que nem sempre os resultados são iguais. Medicina nunca foi uma ciência exata e muito longe de ser. Portanto, para você amadurecer, são muitos anos. E agora, eu ainda estou com 56 anos, me considero jovem, realmente tenho uma cabeça assim, de muita coisa para fazer ainda, para depois, se eu servir para alguma coisa pública, mais tarde me dedicar. Quem sabe um secretário de saúde do município, vice-prefeitura, né? Por aí afora. Alguma coisa que eu possa ser útil para a cidade que eu moro, sabe? Mas realmente eu penso assim. Doutor Mussi, são 32 anos de experiência que o senhor já tem. E Marilena mencionou algo muito interessante, muito bonito, que parte da sua família definiu vir aqui a Pato Branco pela qualidade do atendimento recebido e particularmente mencionou o senhor. Então, dentro de sua perspectiva e com os anos de experiência que o senhor tem, quais seriam as mudanças que o senhor percebeu dentro destes 32 anos, que é um período longo, de medicina, de exercício médico, tanto nos profissionais novos formados, quanto na própria medicina? Edwin, esses dias eu estava até comentando com um amigo meu e eu vejo que o médico mais antigo não é o saudosismo nem o romantismo, mas o médico da minha época, ele tinha uma formação clínica muito melhor que o médico de hoje. Então, até eu dei uma entrevista numa revista que talvez ficou um pouquinho duvidosa a colocação que eu fiz, mas não teve nada
de querer magoar o médico novo ou não. Só para te dizer, hoje eu sou praticamente mais consultor, porque eu tenho as consultas que vêm para mim, são consultas que já passaram por vários médicos e chegam com um cartucho de exames que chegam a 10, 15 centímetros o volume de exames que vem. Ou seja, quando eu vou examinar esse paciente, o primeiro choque que o paciente tem, mas ninguém me examinou assim. De todos esses outros médicos que eu fui, ninguém me examinou como o senhor me examinou. Que, na verdade, um único raio-x para mim, às vezes, seria suficiente para mim fechar o diagnóstico daquele caso. Porque você tem que ouvir o paciente, saber examinar, colher o que ele tem para te oferecer de clínico, para depois você pedir o exame. Então, eu tenho pacientes que vêm com ressonância de 2001, 2002, 2003, 2004, como se a ressonância curasse, né? Como não cura ninguém. Então, o que eu vejo nessa evolução da medicina? A medicina do meu tempo era muito mais artesanal. Eu tinha que procurar muito mais dados clínicos. Tanto que hoje a hérnia de disco, se eu examino, eu sei o nível. Eu peço uma ressonância para ver se está exatamente naquilo, se tem uma anomalia ou não, e até por questão judiciais hoje, que se fala tanto nessas coisas que você não pode fazer hoje essa medicina tão liberal como ela era, né? Mas o exame clínico ele é fundamental e eu vejo que isso falta muito no médico de hoje. Ele tem, e muitas vezes, o medo de fazer certos procedimentos ou de encarar certas situações que a gente encara com muito mais tranquilidade, com muito mais facilidade. Talvez por já se disciplinar o médico atual, médico novo, já para uma subespecialidade na minha área, vamos falar exclusivamente ortopedista, mas ele já começa a fazer joelho, ele já começa aqui, o joelho tem 5, 6 tipos de cirurgia, quer dizer, eu acho que é um afronto à inteligência do médico falar que ele é especialista em joelho, quando ele se faz, no máximo, 10 tipos de cirurgias, 10 tipos de procedimento. Tudo bem, ele se faz aqueles 10 tipos cada vez melhor, sem dúvida. Isso é uma coisa que se sabe. Mas o nosso cérebro, pelo amor de Deus, se não tiver condições de armazenar muito mais coisa do que isso, então acho que é melhor fazer qualquer outra coisa. Mas, basicamente, eu sinto, assim, a medicina que eu aprendi, eu larguei lá atrás. A parte clínica, aqueles conceitos básicos, eu mantenho. Tecnologia quadruplicou, ela me ajuda demais a tecnologia. O que não pode é ter o exagero que eu vejo que estão tendo hoje. Isso eu condeno. Quer dizer, às vezes, qualquer paciente com uma dor nas costas, a ressonância magnética. Isso não, sabe? Eu sou contra. Então, é esse aspecto que eu vejo que a medicina evoluiu, mas ela está uma medicina muito direcionada para a imagem demais, e o contato do paciente, ouvir o paciente, o que ele está precisando de mim. Isso está faltando no médico de hoje, que não sabe ouvir. Agora, doutor, conhecendo um pouquinho mais do doutor Paulo Mussi, essa celebridade que eu coloquei no início aqui, hoje o senhor é chamado até no exterior já para fazer cirurgias, fazer atendimento. Como é que é isso? Porque se torna um desafio ainda maior, né? Um cidadão vai lá em Curitiba, aloca um hospital lá e acaba, mesmo sendo aqui de Pato Branco, e convidando o senhor para fazer a cirurgia lá em Curitiba. O senhor está fazendo essa questão de o senhor já atender toda essa, não só Pato Branco, mas Curitiba, no exterior, esse trabalho que o senhor está fazendo. Hoje praticamente eu estou até diminuindo esse tipo de atendimento pelo seguinte, eu atendi muito, geralmente eram finais de semana que eu, para não sacrificar o meu dia a dia aqui, eu ia operar várias cidades, em Minas Gerais, também em outros estados e tal, fora. Mas o que acontece? Acontece que você já deixa a tua família muito de lado, esse é um aspecto. Segundo, é que o pessoal que você vai operar lá, que eles vão te auxiliar, eles não têm o mesmo treinamento que a tua equipe tem. Por incrível que pareça, isso traz uma dificuldade enorme, porque eu tenho um rapaz que trabalha comigo há tantos anos que ele sabe até a maneira que eu estou olhando, que eu estou respirando, que eu estou pegando uma pinça, ele se antecipa a tudo que eu faço. Eu ganho muito tempo. Isso eu não tenho nessas cidades que você sai para operar, tudo lógico. Por exemplo, eu fui há tempos atrás em Blumenau, no Hospital Santa Isabel, fazer a técnica de Elisar, que é uma
é uma técnica um pouco complicada, esse método russo, mas eu fiquei 2 dias, na verdade, ensinando lá o pessoal que não tinha muita convivência com esse método. Mas é muito cansativo, porque eles não sabem preparar nada. Então você tem que passar o fio, você tem que colocar o tensa-fio, o fixa-fio, saber quanto que você tem que dar de tensão. Você não tem ninguém que te alcança. Então a própria instrumentadora não sabe como fazer isso. Isso traz um cansaço, uma irritabilidade, que você fala, olha, tudo bem, 1, 2, porque aquela empolgação de ensinar, mas eu prefiro hoje que o pessoal, alguém que quer ver alguma coisa, que venha aqui. Outra situação é a questão profissionalmente. Quando você conversa com a população, elas primeiro visualizam o fator material, né, o ganho. Mas o dia a dia do médico é um dia a dia que começa às 6 da manhã, termina às 3 horas da manhã, é final de semana, é sábado. É uma profissão paixão, realmente. Sem dúvida. O que existe é o seguinte, a classe médica, é como qualquer classe dos advogados, dos engenheiros, dos jornalistas, tem os seus prós e os seus contras, né? Você vai ver lá profissionais de altíssimo nível, pessoas ilibadas, com uma conduta fantástica, e você vai ver também aqueles que envergonham a classe. Nós temos também médicos que envergonham a nossa classe, né? Mas ela é uma profissão realmente que como se diz um sacerdócio, eu acho que não chega a ser um sacerdócio, eu acho que é mais. Porque ontem eu saí 2 horas da manhã, hoje, né? Eu comecei a operar ontem à tarde, são procedimentos, 2 procedimentos que já tinham sido feitos, cirurgias anteriores. Uma tinha sido um paciente que tinha sido operado em Porto Alegre, Santo Ângelo, com uma prótese de quadril complicada, que veio para cá que eu tive que refazer tudo, e é muito difícil. O professor Edwin sabe que a reoperação é muito mais trabalhosa. Uma outra senhora que já tinha um problema de quadril, que tive que também trocar toda a articulação, e uma senhora que foi uma prótese de joelho, que vem de Cascavel. É claro que a minha equipe é rápida, sim, as cirurgias de primeira mão que você vai fazer são rápidas realmente, porque a gente tem um traquejo bom para isso. Mas as reoperações, elas são bastante demoradas, e hoje, eu fui deitar 3 horas da manhã, às 7 horas estava de pé. E você não pode ter cansaço, porque se eu descer, mesmo às 3 horas da manhã, se às 3h30 alguém não está passando bem, eu tenho que descer. E aí o Conselho Regional de Medicina é muito rigoroso, porque você pode até perder um doente, o doente pode até morrer, mas não por negligência sua. O que o Conselho sempre, e aí vai o problema dos erros médicos, essas coisas, erro, o pessoal confunde muito até com mau resultado. Mas o que você não pode negar é o atendimento médico na hora certa. Ou se eu internar você com uma certa fratura, eu vou ver você só daqui 3, 4 dias. Isso não pode, eu tenho que estar te supervisionando, no mínimo 2 visitas ao dia, para ver se está indo tudo bem. Portanto, ela é uma profissão cansativa, mas é muito prazerosa. Você não tem ideia do que é você ver um paciente teu já voltando ao meio social dele, trabalhando, te agradecendo que você trouxe a integridade física dele novamente. A vida familiar, doutora, a vida familiar, a vida social, o médico tem vida social também nesse jeito? Eu sei porque eu estou falando porque a gente acompanhou num feriado, vocês tinham começado não sei que horas da manhã e até não sei que horas da noite, o dia todo almoçaram ali no hospital, até tinha uma equipe de Curitiba que veio auxiliar na oportunidade, né? Então, quer dizer, como é que fica a vida familiar, como é que fica a vida social do cidadão Mussi? Mariana, a vida familiar, realmente eu sei que há uma sobrecarga, é um peso, na verdade, às vezes para a família. Você abandona muitas vezes a sua família porque, infelizmente, do ponto de vista familiar, né, dizendo assim, mas o paciente ele é primordial. Ele tem preferência. Na nossa vida, como médico, eles têm a preferência. Então ela fica um pouco perturbada, muitas vezes a incompreensão, né, dos filhos, da mulher e tal, mas com o tempo isso se acomoda. A vida familiar, né, você arranja. Eu, socialmente falando, não sou muito de ir em festas, bailes, essas coisas, eu realmente não frequento e não gosto mesmo. Então as pessoas falam, é muito difícil ver você num evento, não sei o quê. É difícil. Não que eu sou um antissocial, é que às vezes eu não me sinto bem quando é muita gente, muito tumulto.
E por quê? Porque a conversa sempre vai girar em torno de, doutor, olha, eu tenho um amigo meu, eu tenho, sabe, conversa sempre sobre alguém que vem de dizer algo, não que isso te chateia, não é, mas é que é sempre a mesma coisa, né? Então, elas falam assim, olha, quando você precisar, então vai no meu consultório lá, não tem, o senhor não se acanhe, se o senhor não tem condição, te atenda igual, mas as pessoas às vezes não dosam muito. Esses dias até eu fui no mercado comprar umas coisas que a Ângela tinha sido operada, ela não estava bem, e eu fui no mercado para comprar. Mas eu estava comprando lá Coca-Cola, aquelas coisas, né, a lista que ela tinha me passado, e de repente tinha um senhor que ele me olhava e voltava, olhava e voltava. Mas o senhor aqui no mercado falou, olha, eu queria vir dar os parabéns para o senhor, tinha vontade de te dar os parabéns, porque primeiro de ver o senhor aqui, e segundo que eu sei, tem um amigo meu que falou que o filho dele estava quebrado, estava todo machucado, que o senhor falou que não teria problema nenhum financeiro, que ele podia... Eu fiquei tão emocionado com aquilo, e ele começou a chorar. E eu comecei a lacrimejar junto. Então, é uma situação, lógico, é prazerosa. E esse dia eu fui naquele porco no rolete ali, não sei se é porco no rolete, mas na festa em Itapejara. Sim. E eu não tenho noção de como que se você é conhecido ou não, né? Que a minha vida é muito restrita, né? Consultório em casa no consultório. E aí todo mundo passava, e eu estava com o Motizuki e a Elvira, que é a minha comadre, e passavam, paravam, oi, doutor Múcio, doutor Múcio, o senhor... Eu falei, puxa, você está parecendo político, né? Já dá pra... Mas é que são tantas pessoas, mas eu realmente eu guardo muita fisionomia. Agora, do ponto de vista social, isso que eu te falei, eu não sou assim, eu gosto muito de coisa mais íntima. Poucas pessoas, para a gente poder conversar mais e até curtir aquele momento. Porque quando é uma festa muito grande, você não conversa com ninguém praticamente, né? Com várias, mas se você filtrar, você não tem nada. Seria o exibicionismo meu, né? Isso é mais uma coisa mais para político. Mas a vida familiar, realmente, se a tua esposa não é compreensiva, é complicado. Deixa eu só aproveitar o gancho, sei que o Rubens está querendo falar, mas o senhor acredita também que, falando da questão social, de oportunidades até para sair, né? O senhor acredita que Pato Branco, culturalmente, precisa ainda muita coisa a fazer? De repente, seria falta de opção de ter um cinema para ir, ou de uma boa peça de teatro? Olha, Mariana, eu concordo, porque quando eu vou para São Paulo com a Thaís, lá a gente não para, né? A gente vai no teatro, a gente vai no cinema, a gente frequenta, sai o tempo todo, né? Infelizmente, eu acho que o Pato Branco precisaria dar um estímulo maior para isso. O problema que eu vejo às vezes, até do ponto de vista financeiro, porque às vezes são eventos que se programa, quem está arcando com aquele ônus lá acaba arcando com o ônus mesmo, porque acaba sendo deficitário. E você faz uma vez, duas, três, você vê que não tem uma reciprocidade, você acaba abandonando, né? Então, mas pelo menos um cinema a gente podia ter, né? Porque é uma coisa tão gostosa do que você ir num cinema, assistir um filme tão bom, né? É fantástico. Sem conversar. Sem conversar. Eu estava, assim, eu viajei esses dias, faz uns 15 dias que eu tive vindo dos Estados Unidos e tal, e à noite eu fui até no hotel assistir o show, né? Quer dizer, olha, são coisas assim fantásticas. Você sai e cada vez que você vai assistir, lógico, não vou comparar um show da Broadway com algum, não é isso, mas é a característica de você ir. Aí eu falei, meu Deus do céu, mas como é fundamental você sair de casa, porque também tem aquilo, né? Você às vezes fica muito antissocial, porque você não tem oportunidade de sair, né? Então, se você tem, hoje tem um evento tal, você vai. E a partir do momento que você vai uma vez, duas, você fala, eu vou sempre porque é gostoso e faz muito bem. Doutor Múcio, durante muito tempo o senhor não atendeu convênios médicos, somente atendimento particular. Isto foi em função do quê? E hoje o senhor continua com a mesma linha de decisão ou não? Rubens, eu atendo do mesmo sistema, atendo igual. Eu vou te dizer por quê. Eu atendi muito SUS, cheguei a atender 16 consultas por dia e continuo atendendo as pessoas carentes que me procuram. Você pode ver que se alguém te falar que foi no meu consultório e não foi atendido por problema financeiro,
ele que venha me explicar, porque a ordem não é essa. Claro que também não posso abrir para todos, mas as pessoas carentes que me procuram, a gente, se eu não atendo no dia que está muito lotado, mas a gente olha, vem a segunda-feira que o senhor vai ser atendido, continua igual. O problema do convênio é uma questão que eu realmente tenho um movimento tão grande, que pra você ter uma ideia, eu terminei o consultório às 3 horas da tarde. Para mim atender mal, não vou atender. Desde que eu atendia SUS, o meu paciente, se ele tivesse que tirar a roupa toda para ser examinado, ele tirava a roupa toda e ia ser examinado. Nunca fiz diferença entre atender um paciente. Ele é um ser humano. Isso faz parte da minha vida. Sempre fui assim e não vou mudar. Problema do convênio. A própria palavra diz convênio. Convém a quem? Convém ao usuário, né, e ao cara que está que está atendendo. Só que há uma defasagem muito grande. E o que me deixa um pouquinho assim, com o pé atrás com os convênios, geralmente porque às vezes eles impõem uma certa conduta que às vezes agride até o médico, né? Então, um exemplo, tal convênio só dá 10 fisioterapia para aquele paciente por ano. Aí, já usou as 10, você vê que ele precisa fazer uma reabilitação maior, não pode. Você tem que fazer uma prótese no paciente. A prótese de tal tipo ele não põe, só põe essa prótese que é inferior, porque tem equivalente nacional, então não pode fazer uma outra. Essas coisas vão te deixando assim muito à mercê de levar umas bordoadas, até do teu próprio paciente. Por quê? Quando acontece algum dissabor, o convênio lava as mãos, o hospital lava as mãos, fica o médico e o cliente brigando, sabe? Então, eu prefiro sempre assim, como eu não tenho como mais abrir para atender mais ninguém, mas se eu tivesse que atender, eu atenderia. Da parte dos convênios que existem na nossa região, o senhor alguma vez sofreu alguma represália, alguma pressão, ou uma procura para um acordo, enfim? Eu tive, na época, eu tive com a Unimed na época, foi o convênio que, por ser dos médicos, era para mim entrar. O problema é que foi feita uma reunião na época na Policlínica que ninguém atenderia o convênio da Unimed, foi na época do Dr. Manuel Cavalcante, quando veio para implantar a Unimed aqui em Pato Branco. Então ficou decidido, dentro daquela reunião, que nós não abriríamos para atender convênio. Para minha surpresa, o único que não assinou a lista fui eu. Todos entraram para atender. E eu me senti meio traído na época, assim, né? Mas é uma questão de opção, jamais, é democracia. Né? Só que não foi aquilo que foi decidido na reunião. Mas tudo bem. Aí depois nós tivemos contato e o que foi decidido na época. Eu falei, olha, moço, por que você não atende? Fica só você que não atende. Eu falei, não é. Se eu vou até atender, se eu poderia atender, até 4 pacientes por dia. Não. Se você tinha que atender, você tem que atender todos, que vão te procurar, porque você não pode transformar uma Unimed em particular e tal. Falei, bom, se o consultório particular é meu, o consultório é meu, eu sou dono do que eu tenho e eu vou ter que ficar acatando a ordem deles? Muito obrigado. Então, vocês para lá e eu para cá. Mas sempre que a própria Unimed me pediu para atender algum paciente, e já aconteceu isso várias vezes, atendi, inclusive sem ônus para eles. Tudo bem, esse é o Dr. Paulo Roberto Mussi, o nosso convidado especial do Cenário Central do Itapuã em Debate da noite de hoje. Estamos conhecendo um pouco do profissional que é renomado no Brasil todo, dá para dizer assim, com muitas cirurgias realizadas em outros estados, em outras regiões e até fora do país. No próximo bloco a gente volta com o Itapuã em Debate de hoje, Dr. Paulo Roberto Mussi.